Olha, vai ter festa em Olinda, livros contando histórias, pra guardar na memória. A Fliporto que vem aportar em Olinda. Jornalista Júlio Moura, jornalista Duda Guedes e Alceu Valença. Boa tarde. Vamos iniciar, ou melhor, reiniciar, o nosso encontro com um texto escrito pelo Duda Guedes, especialmente para essa ocasião, em homenagem ao Alceu Valença. Vou ver se eu leio agora. Alceu, coube-me a mim uma tarefa gloriosa: apresentar Alceu Valença ao povo pernambucano. Entendi isso como uma piada de português, e se fosse em Lisboa, como uma patuscada. Antes de homenagear Alceu Valença, peço desculpas ao auditório para parabenizar uma das instituições pernambucanas mais prestigiadas no estrangeiro e pouco considerada pelos pernambucanos. Refiro-me ao glorioso Ibis Esporte Clube, que na data de hoje, 15 de novembro, comemora 72 anos de existência. Poucas organizações do Recife podem ostentar orgulhosamente o título de o pior time do mundo. Nem sei se algum outro clube gostaria de possuí-lo. Por isso, daqui desta mesa, de coração aberto, dou com grande vibração um Viva o Ibis, o time do coração de Fernando Pessoa e de Miguel Arraes. Bem, agora passemos ao que realmente interessa. Ouvir o Goliardo, o Jogral, o Velho do Pastoril, o Truão dos Velhos Circos e o Palhaço dos Circos Mambembes. Alceu Valença, que projetou para si próprio uma longa travessia, deixar um pouco a música e a palavra para abraçar o universo da imagem. Espero que seja dessa sua nova aventura que Alceu nos venha contar. Bem, a questão, ele colocou essa questão do cinema que eu fiz agora, que realmente ele está ligado à literatura, porque o meu filme chama-se Cordel Virtual. E Cordel Virtual, ou A Luneta do Tempo, é um filme que foi feito ele foi feito em versos, é como se fora um cordel, tá? E esse ele é fruto da literatura de cordel, ele é fruto da Feira de São Bento do Una, ele é fruto dos violeiros, dessa coisa, dessa cultura primal, dessa coisa são-bentense que foi as coisas da minha infância, né? Então, o Cordel Virtual também é literatura, porque é Cordel Virtual ou A Luneta do Tempo. Eu não me estenderia aqui a falar para vocês sobre o filme, o que é, porque aí demandava, gostou da palavra? Foi intelectual demais, né? Demandaria um pouco de tempo mais, né? E nós poderíamos tirarmos o foco da poesia, que eu acho que é o que seria mais relevante nesse momento aqui. Gostou da palavra relevante? Palmas para mim. Viu, Duda? Sim, mas o filme A Luneta do Tempo já tem agora um nome em inglês que me orgulha muito. Tudo em inglês parece que é mais importante, né? Então, The Telescope of Time. Bem, eu separei aqui um trecho de uma entrevista concedida pelo Alceu em 1982, por ocasião do lançamento do disco Cavalo de Pau, em que ele dizia: a grande poesia brasileira já não mora só nos livros, mas também nos discos, na música popular. Resolvi assumir o poeta que sou e fiz um disco de poeta e para poetas. Estou dizendo em voz alta que sou poeta. Está no livro da professora Tereza Otranto, chamado Alceu Valença em
uma burrinha biônica ou nas naus do sonho, um andarilho intercultural. É uma análise da obra poética do Alceu em cima das canções do Alceu. Alceu, alguns acadêmicos não consideram a letra de música como poesia formal. De que maneira a letra sobrevive à música? Bem, eu acho que dentro da nossa música tem letras que sobrevivem como poesia, como poema. E tem outras que não sobrevivem, porque música brega, de uma letra mal feita, que não tem, vamos dizer, nenhuma relação com a gramática. Então, essa não sobrevive. Eu acho que a minha sobrevive também por causa das minhas circunstâncias. Então, eu vou começar... Poderia dizer até umas músicas aqui, minhas que sobrevivem como poesia, logo de princípio. Por exemplo, eu sou como um vento que vai à cidade, você me conhece, não pode me ver. Presente de grego, cavalo de Troia, sou cobra, jiboia, saci, pererê. Um anjo de fogo endemoniado, que vai ao cinema, comete pecado, que bebe cerveja e cospe no chão. Um anjo caolho, que olhou os dois lados, dormiu no presente, sonhou no passado, olhou para o futuro e me disse, não. Sou como um gato na noite, meus olhos de vigia, se choram de madrugada, desaguam no meio-dia e o coração seca e mágoa, chuva de olho é sangria. Se eu cruzasse a madrugada sem pensar no outro dia, sem fazer acrobacias para me equilibrar um tempo, se eu girasse um catavento eu mudava a geografia, mas meus olhos de vigia enxergam, não podem nada e o coração seca e mágoa, chuva de olho é sangria. Haverá sempre entre nós esse digo não digo, esse ter de tensão, esse ar de amor ressentido, qualquer coisa no ar e esse desassossego. Um recado falado, um bilhete guardado, um segredo, um carinho no lábio, um desejo travado, um azedo, qualquer coisa no ar e esse desassossego. No metrô da saudade seremos fiéis passageiros, um agosto molhado, um dezembro passado, um janeiro. E cessará finalmente entre nós esse mito, não minto, esse id de ilusão, esse T de tensão infinito. E meu verso dá pulo em cambalhotas quando te vê, porque você é meu único e definitivo poema. Daí meus dedos batucarem ritmo, escrevendo teu nome, tatuando teu peito, para marcar em ti minha presença. E depois de acrobata meu velho verso vira mágico e eu vou tirar da cartola 7 notas musicais. E tem mais, passarinho do dia como canário, passarinho da noite como bacural, e caminharemos pela rua do amparo sob a lua de São Jorge, nos protegendo do mal. Falou Drummond no sentimento do mundo, se eu me chamasse Raimundo, não seria a solução, seria rima, verso. Falou Drummond no sentimento do mundo, se eu me chamasse Raimundo, não seria a solução, seria rima, verso, prosa, poesia, e o mundo não mudaria. Eis aí toda a questão. Para Carlos Prestes, o mundo se resumia todo em ideologia em massa, revolução. O cavaleiro mudava sua utopia, não via, não percebia como crescia o Japão, que agora já está lascado. Eu que vivi com meu peito dividido entre certeza e duvido, entre só ser e ser não, lembro pessoa e a tabacaria, sem a vã filosofia, sem resposta nem questão. Muito obrigado. Alceu, quem vem primeiro, o músico ou o poeta? Eu acho, olha, aí me lembrei outro negócio. Quando eu era estudante, eu escrevia poesias, certo? Antes de pensar em ser músico. E quem publicava essa poesia era nosso amigo Marconi, Celso Marconi, ele publicava nos suplementos literários do Jornal do Comércio, não era suplemento. E eu não tinha, achava que não ia ser artista, ser cantor. Bem,
Qual foi a pergunta mesmo? Quem vem primeiro, a música ou o poeta? Pois bem, aí, naquela época, era uma época de repressão, época de ditadura, isso evidentemente, existia um confronto ideológico muito sério entre América do Norte e Estados Unidos. O mundo estava dividido. E aqui, a América Latina, a América, aliás, toda, né, existia Cuba como exemplo, vamos dizer, do povo no poder, vamos dizer isso. Bem, e movimentos, evidentemente, de libertação ou em todos esses países da América Latina. Bem, então os Estados Unidos criaram, realmente, um organismo chamado Association Interamericana Universitária. Bem, o que era isso? Eles pegavam artistas, líderes estudantis, intelectuais, para levar para os Estados Unidos e lá ver o que a sociedade americana tem coisas boas, já tinha naquela época, para mostrar o lado bom dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos eram muito odiados aqui na América Latina. Pois bem, então, isso acontecia em curso, um concurso em toda a América Latina, chamado AUI. Bem, eu não era líder universitário, de político, eu não... O que eu seria? Eu não era artista, né, que poderia vir a me tornar famoso. Eu não tinha nenhuma pretensão de ser um intelectual, nada disso. Pois bem, mas chegou lá na faculdade, entregaram a prova a todo mundo. Eu fiquei na minha, olhei os quesitos e não respondi nada. Então era economia, aí eu botava, não sei, só brincando. Aí podia botar assim, administração, não sei. A história das lutas, vamos dizer, de libertação dos povos latino-americanos, não sei. Respondi tudo, não sei. Até que veio uma questão, que era assim, relação entre o cristianismo e o marxismo. Aí eu disse, agora eu acho que eu vou brincar disso aí, porque eu tinha estudado um pouquinho no curso Torre, com uma professora que foi fundamental para a minha cabeça, chamada Bernadette Pedrosa, que me ensinou a pensar. Então, quando perguntaram relação entre o cristianismo e o marxismo, eu saí escrevendo, psicografado, acho. Quando a senhora de preto me laçar docemente dos seus braços gélidos e o meu corpo for, pouco e pouco, se consumindo pelo chão que me foi dado, quero evaporar-me docemente subir aos céus. Os parentes e amigos estarão indóceis à sala de espera. Beijarei um a um, trocarei a camisa suada e sairei para uma volta nos arredores. Verei negro americano de braço dado com donzela de descendência nórdica. Verei árabes judeus discutindo amigavelmente sobre a bolsa do Senhor. E depois de percorrer todas as dependências do paraíso, chamarei o chaveiro em particular e muito confidencialmente lhe confessarei: pelo meu velho, aqui tem dedo de Marx. Aí, o cara, a pergunta dele, que eu me lembro agora, o presidente da mesa, depois de 3 meses, voltou e disse: oh, eu ando pela América Latina, por tudo que é que eu estou aplicando essas provas. Só que eu vi uma coisa aqui, que ou se trata de um louco, ou de um poeta. Quem é o Alceu Valença? Ele disse: eu sou os dois, louco e poeta. Bem, voltando um pouco atrás, que ele está perguntando quem vem primeiro, o artista, como é o músico ou o poeta, eu acho que é o poeta. Veja só, eu namorava uma moça que Duda Guenes, quando vinha aqui, quando ela estava com outros rapazes, porque era o seguinte, ele namorava com ela, com Eneida, ele ia viajar para o Rio, aí os mangangás chegavam para poder namorar com ela. Entendeu? Mas quando ele chegava aqui, era ele o cara que tomava a moça dos namorados, né? Eu tomava. Só que eu fui ouvindo aquela conversa. Um dia, quando eu chego em casa, tá a Duda na casa da minha namorada. Eu digo: velho, dessa vez você perdeu. Ele: por quê? Eu não deixo de tomar minha namorada de jeito nenhum, como os outros fizeram. É verdade? É. Entendeu? Sim, mas nessa época, eu estava tentando ser advogado. Então, ali
Guararapes tinha um escritório de advocacia que pertencia ao pai de Eneida, uma grande figura. E então eu comecei a gente botou uma banca para fazer cobranças judiciais. E eu já me atolei aí, porque eu não tinha jeito para o negócio. Um dia chegou um sujeito, viu, com uma carta cobrança. E aí, eu, Maria de primeira viagem, olhei o que tinha escrito, eu não sabia escrever carta cobrança, nem isso eu sabia. Aí eu perguntei, amigo, o que é que ele traz aqui? Ele disse, isso aqui, essa carta. Eu olho para a carta e era uma carta que o meu escritório estava cobrando do sujeito o pagamento das prestações de uma televisão. Aí eu digo, amigo, você está devendo aqui a Prolar? Está devendo aqui, né? Comprou uma televisão e não pagou. Aí ele fez, doutor, eu não paguei porque eu não tenho dinheiro. Eu digo, e por que o senhor não tinha dinheiro? Porque o senhor comprou. Ele disse, olha, eu era televizinho. Televizinho era, nessa época, o Brasil hoje está uma maravilha, né? Crescendo muito. Mas naquela época, ninguém tinha televisão, só as pessoas mais ricas. Então ele falou, eu pensei que podia comprar essa televisão. Comprei a televisão, mas não posso pagar. Aí eu pensei aqui, né? Fui ficando com o dele. Eu perguntei, mas por que o senhor não pode pagar? Ele fez, não posso pagar porque eu sou gari da prefeitura, ganho um salário mínimo, de miséria, e tenho 7 filhos para dar de comer. Aí eu pensei, disse, sabe um amigo? O senhor tem razão. Não pague. Aí ele fez, como? Eu não pago. Aí foi assim, eu digo, não pague, porque o senhor foi induzido pela Prolar a comprar a televisão através de uma propaganda enganosa. Tchau, pode ir embora, amigo. O cara foi embora, aí eu digo, meu amigo, volta aqui, tirei da carteira um restinho, um dinheirinho, pouquinho que eu tinha, disse, tome, perguntei onde ele morava. Olha como pobre é. Olha os nomes. Macaxeira, é bairro pobre ou bairro rico? E Linha do Tiro? Era o dele. Ele disse, moro na Linha do Tiro. Eu digo, o amigo. Aí eu digo, esse cara é sério mesmo, ele está lascado. Aí deu um dinheirinho para poder, só para o senhor inteirar o seu ônibus. Pois bem, eu ficava ali na janela, olhando para o movimento embaixo na avenida, né? Na Guararapes. E aí começava a escrever poesia. Tem uma que é assim, ouve-se uma música fria, fina, distante, em eco, quase imperceptível. O ambiente é branco e a naftalina nauseante. O teto branco, o piso branco e a porta certamente concorda com o ambiente. Não se deve olhar para baixo. A moça caiu do arranha-céu quando olhava o formigueiro a seus pés. O casal de acrobatas que do alto, que na reta relegou experiência, não vinha ele do chão? Por que não presumir a alvidez do assoalho? Por ser vaga, a música deve ser um quase nada se usada numa escala gráfica, mas o ambiente é por demais branco para gráficos econômicos. A tarde é quente e os cobradores tomam café pequeno. A tarde é quente e o nosso clima ameno. A tarde é quente e a moça com um simples resfriado. A tarde é quente, o lenço é branco, onde marca de bordado. A tarde é quente, que o sol é intenso, que a água incolor, que o incolor é branco, que o branco não é branco. As cores estão misturadas. Sim. Então eu estou falando que primeiro veio o poeta, né, cara? Veio o poeta. Agora, esse tipo de poesia é um tipo de poesia, vamos dizer, é influenciado evidentemente pelos poetas de gabinete, né? São muitas influências na minha vida dos poetas, né? Eu fui apresentado a Fernando Pessoa pelo meu tio, aliás, era João Vilaré, um ator português que declamava os versos de Pessoa. A partir daí, e com a convivência com um primo que eu tinha, mais velho do que eu, uns 3 anos ou 2 anos, mas que lia muito, chamado Luciano Valente Filho de Tio Lívio, eu comecei a enveredar, já era adolescente, já no final da adolescência, aí comecei a ler muito e li toda a literatura que me interessava, né? Mas literatura, estamos falando de poesia, né? Então, sei lá, Drummond, Pessoa, Mané Bandeira, Carlos Pena Filho, Ascenso Ferreira, mas Carlos Pena Filho, que por acaso morava na frente da minha casa, entendeu? Ascenso Ferreira, Eli,
Mas veja só, a Santos Ferreira é engraçado, porque eu vinha com a minha mãe, eu tinha 7 anos de idade, ela me conduzindo também pela mão. Quando eu na Guararapes, perto do Correio, aí mamãe olhou, eu digo, mamãe, vem aquele homem que está ali, que chapéu esquisito, com um chapéu desse tamanho, vestido de paletó, e estava engraxando sapato. Aí eu digo, olha aquele homem, mamãe, que coisa esquisita. Ela fez, aquele é o poeta, o poeta Ascenso Ferreira. E eu, na minha cabeça, fiquei pensando que o nome dele era Poeta Ascenso Ferreira. Entendeu? Poeta Ascenso Ferreira. Daí eu acho que eu comecei a usar chapéu depois que inventei de ser poeta. Hoje eu estou aqui sem chapéu, mas é isso. Qual foi outra coisa? Uma vez eu estava falando para você o quê? Qual é o outro poeta que você falou? Ah, sim, Carlos Pena Filho morava na frente da minha casa. Hoje a casa dele foi demolida, certo? E eu o via lá todo dia. Ele usava um bigodinho, né? E aí ele era casado com Tânia, né? E que Tânia era muito bonita. Então eu disse assim, fiquei pensando, eu quero ser poeta para ter uma mulher igualzinha dele. Entendeu? Foi esse também que me levou a gostar tanto de Carlos Pena Filho. Mas, sobretudo, eu ficava observando a mulher dele, que era uma gata. E deve ser. Vamos lá. E tem o seu tio, Geraldo Valença. Tio, rapaz, ele agora está fazendo um teste, vou ficando velho, vou até contratar ele, Júlio Moura, para ele me lembrando das coisas. Então, tio Geraldo, o negócio é o seguinte, eu sou de São Bento do Una, meu avô, Orestes Valença, ele era um pequeno industrial, mas tinha manteigas, Mauricé, essa coisa toda, mas ele gostava mesmo, era de ser poeta, mas era poeta de cordel, mas como ele não podia ir para a feira, como é o nome, cantar como os cordelistas, ao cabra de Lampião, pro nome pilão deitado, que morreu numa trincheira em certo tempo passado, passava a mão no né, para poder passava a saliva na mão para poder, né, passar. Em certo tempo passado, agora pelo sertão, manda correndo visão e fazendo mal assombrado. Esse cordel não é de vovô, essa é a chegada de Lampião do Inferno. Mas vovô fez um cordel sob os codinomes, ele e meu tio, de Patativa e Azulão. Bem, a minha avó, a mulher dele, era chegada aos clássicos, não gostava muito de cultura popular. Ela dizia assim, que era uma coisa meio atrasada, dizia, Orestes, é meio atrasado, gosta dessas coisas atrasadas. Ela só falava em essa de Queiroz, aí dizia, essa de Queiroz, eu pensava que era essa história, essa graça, vamos ver, e essa é de Queiroz, eu pensava que era assim. Falava que Camões tinha um olho furado, e aí eu ficava pensando, igual o Lampião, que tinha um olho furado, né? E lá, a minha avó sabia, um português dela era castiço, então todos os filhos tinham que colocar o pronome no lugar certo. E eu digo assim, seria um pecado mortal o pronome colocado, certo, no lugar errado. Então eu fui criado nesse ambiente. E tem meu tio Geraldo, e meu pai escrevia, todo mundo lá escrevia. Em São Bento do Una era uma loucura, entendeu? Lá em São Bento do Una tinha grupo de teatro, com 5 mil habitantes, grupo de teatro, vários, jornal que as pessoas faziam, assim, jornais amadores, mas, né? E o papo de literatura o tempo todo. Agora, deixa eu pensar o que era que eu ia dizer, que agora eu me esqueci. Hein? Ele falou Lampião, Camões, que eu falei, né? E sim, tio Geraldo. Meu tio Geraldo escreveu, deixou vários livros inéditos que não publicou, mas ele publicou um livro chamado A Rosa Jacente. E dentro desse livro tem um soneto chamado Junho, que eu musiquei. Agora eu vou dizer o soneto. Eu sei que é junho, o doido e gris seteiro, com seu capuz escuro e bolorento. As setas que passaram com o vento, zunindo pela noite no telheiro. Eu sei que é junho, esse relógio lento, esse punhal de lesmas, esse ponteiro, esse morcego em volta do candeeiro e o chumbo de um velho pensamento. Eu sei que é junho, o barro dessas horas,
o berro desses céus, ai de anteauroras, e essas cisternas sombra, cinza, sul, e esses aquários fundos cristalinos, onde vão mergulhar mudos meninos entre peixinhos de geleia azul. Palma para ti, Geraldo, que eu preciso. Foi bom? Estão entendendo? Fale, Duda. Eu separei aqui alguns temas que são recorrentes na sua poética, né? Por exemplo, as cidades. Você tem a Lua de Lisboa, que é até uma homenagem ao Duda, e o Sino de Ouro, que é uma homenagem a Olinda. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa temática. Bem, falando em Duda, eu fui para Portugal em 1985, porque eu vim da Holanda, tinha feito um disco chamado Mágico. Passo para lá para participar da festa do Avante, que é o Partido Comunista, lá e que o Duda pertencia. Eu nunca pertencia a partido nenhum. Sou quase como um Cazuza, o partido do coração partido. Mas o Duda, aí encontrei com o Duda lá, Duda, o pai de Dora. E depois, aí peguei o telefone de Duda e queria pegar uma outra coisa dele, que era o endereço. Porque Duda mora, não sei se está morando lá ainda, no endereço mais bonito do mundo, entendeu? Os milionários querem todos comprar o endereço dele. Eu não era milionário, tentei comprar naquela, fui o primeiro a saber, e ele não me vendeu. Sabe onde é que ele morava? Na Rua da Mãe d'Água, ao pé da Praça da Alegria. Veja que coisa maravilhosa. Mora na Rua da Mãe d'Água, ao pé da Praça da Alegria. Hoje, você vai dizer, onde é que você mora? Aí eu moro na Rua Jorge B. de Mendonça. Eu sei lá que é esse filho da puta, rapaz. Entendeu? General fulano, não quero saber disso, eu quero é morar. Daí eu falei, Duda, por favor, me vende seu endereço. Ele, de jeito nenhum. Aí o que aconteceu? Voltei, mas fiquei com aquele endereço na minha cabeça. Eu queria o endereço. Aí eu volto a Portugal e vou ligar para a Duda. Talvez para tentar fazer um negócio e comprar o quê? O endereço dele. E lá ele tinha um amigo lá, que estava na casa dele, mas só que o português, ele pensa um pouco diferente. A lógica é um pouco diferente da nossa. Isso é bobagem, que a lógica do americano é diferente da lógica do inglês. É um pouquinho diferente. E aí, eu liguei para a Duda. E então o cara atendia, fazia, alô, o Duda está? O cara, em vez de dizer, saiu, ele dizia, não está cá, pá. Aí, tá, de ligar o telefone. Só que eu fiquei pensando que aí uma vez, duas, alô, Duda está? Não está cá, pá. Aí, tá, de ligar o telefone. E eu digo, tô com o número errado de Duda. Pensei que era errado, porque não está cá, pá, eu sei que diabo é isso, né? Não entendi, não. Aí, de noite, eu saí para o bairro Alto. E no bairro Alto, tomei umas pirita, vinho, entendeu? E nessa época, antes do mercado comum europeu, acho que era. Será que era? Acho que era, né? Portugal estava numa situação bem difícil. E então, não existia táxi ali. A gente voltou a pé. Deu uma chuva muito grande. E ao sair do bar, eu me molhei por gosto na chuva só para poetar. E aí vim cantando com a rapaziada que estava comigo, da banda da gente. Aí era, chove, chove, chuva fria, chove na cidade alta, chove sobre a moraria, chove na cidade baixa. Porque eu tinha visto um fado, veio na minha cabeça. Aí todo mundo esse refrão, a gente ia respondendo nas ruas de Lisboa. E uma chuva, a gente ficou molhado, parecia uns pintos pelados molhados. Pois bem, no outro dia, o que era que eu ia fazer? Ligar novamente para a Duda. Por quê? No fundo, eu queria comprar o quê? O endereço dele. Aí, liguei novamente. O cara atende lá e diz, Duda está, cara? Não está cá, pá. Eu digo, lasquei-me, o telefone está errado. Aí, fiquei olhando para a minha caderneta, que era até bem marronzinha, e aí, fui pensando, assim, no dia anterior. Aí pensei que era quase o português. E pensando em Duda, e pensando que eu não ia comprar o endereço dele. Aí pensei, aí escrevi o poema que estava na cabeça. Chove, chuva fria. Chove na cidade alta. Chove sobre a mouraria. Chove na cidade baixa. Dançando na chuva e cantando essa lua, na cidade alta da velha Lisboa,
Lembrei o poeta Fernando Pessoa. A chuva chovia, mas eu estava à toa, que a chuva chovesse ou virasse garoa, dançando na chuva e cantando essa loa. Chove chuva fria, chove na cidade alta, chove sobre a moraria, chove na cidade baixa. Ao pé de uma praça chamada Alegria, havia uma rua que responderia o porquê dessa chuva sem filosofia. E a grande verdade é que a chuva chovia. A grande verdade é que a chuva nascia na rua Mãe d'Água, depois se expandia, lavava Lisboa e me comovia. Lembrei o poeta da tabacaria. Dentro da minha poesia, ainda vai aparecer tudo o que eu li, né, de uma forma difusa, entendeu? São lembranças que ficam atrás do nosso inconsciente. Porque eu não gosto muito das pessoas que ficam idolatrando, do artista que idolatra o outro, não precisa. Você tem que olhar com uma certa distância. Então, a tua poética, a tua criação, ela vai sair um pouco diferenciada, porque você não está focando numa pessoa só. E aqui, a música de Olinda, eu descobri um dia desse que ela tem alguma coisa a ver com o grande Carlos Pena Filho, porque ele gostava de falar no azul, e eu adoro o azul. Mas Renato Carneiro Campos, cronista, também adora o azul. Ele adorava os vermelhos, ele gostava dos flamboyantes, tá? Foi bem. Então essa música, qual você quer? É o Sino de Ouro. Assim, hoje eu queria fazer um poema com pena dos versos de chumbo que faço, e faria um poema voando tão leve, um poema de éter, um poema de pássaro. Hoje eu faria um poema tão peixe, nadar nos seus olhos da cor do melaço, um poema azul marinho, poema pescado ou tomado de assalto. Hoje eu faria um poema tão fino, batendo no sino que achei no tesouro, no sonho dourado, um poema magia. Depois lhe daria meu sino de ouro. Quer dizer, eu havia separado outros temas, né? O tempo, a ecologia, o amor, mas acho que em virtude da hora e das várias perguntas que a gente tem aqui, a gente podia abrir aqui para responder algumas perguntas. Quais seriam os questionamentos aí? Vamos pegar aqui um questionamento. Ah, são pessoas que já escreveram? As pessoas Quanto tempo nós temos? Que mandaram aqui pra gente. Você quer parar o tempo e o tempo não tem parada. Eu marco o tempo na base da embolada, da rima bem ritmada, do pandeiro e do ganzá. O tempo em si não tem fim, não tem começo, mesmo pensado ao avesso não se pode mensurar. Buraco negro, a existência do nada, novos fora, nada, nada, por isso nos causa medo. Tempo é segredo, Senhor, de rugas e marcas e das horas abstratas quando paro para pensar. Tá. O tempo é recorrente na minha poesia. Eu tenho um negócio chamado Samba do Tempo, viu, Duda? Eu não sei se você conhece isso aí, não. Que é assim, o tempo se dilata como um fio, cordão elástico, caminho, estrada que nos transporta. A gente segue o tempo e ninguém nota seus caminhos, suas rotas, por onde o tempo seguiu. Depois quer viver tudo o que viu e vai bater na mesma porta de onde um dia saiu. Palma. Sou eu, as minhas circunstâncias, mas as minhas circunstâncias primais é a porta de São Bento do Una, é a porta daqui do Recife, de Pernambuco, do meu Pernambuco adorado, depois a porta do Brasil e depois a porta do planeta, porque depois eu vou para a Lua, morar lá. Vamos lá. Bem, o José Inácio Vieira de Mello, ele pergunta quando você vai publicar um livro com seus poemas e suas letras magistrais. Bem, as letras estão aí, só é você esquecer que ela tem música, é muito fácil. A música que resiste, o poema que resiste, a letra que resiste, né, como um poema, é só você tirar a música. Esqueça a música e leia o poema. Tem alguns que... o que ele falou?
Aí quando é que eu vou publicar um poema? Veja só, um livro. Eu escrevi um livro que fala sobre minha trajetória. Desde São Bento do Una, São Bento, depois vai para Garanhuns, depois de Garanhuns chega no Recife, aí eu falo do Capari, são vários poemas sobre o Recife, depois eu vou para o Rio de Janeiro, depois dou uma passadinha rápida em São Paulo, faço poema para São Paulo também, e depois vou para a Europa, fui morar em 79, lá em Paris, e então esse livro termina em Paris, com um poema, vários poemas, e esquece seu amigo. Aí o cara do bar perguntou: para quem você fez essa música? Essa música, essa letra? Eu digo: o poeta é um fingidor, faz uma música. É que parece que o tempo está. Tem tempo? Então pararei aqui e voltarei a falar com vocês. A Monique pergunta se você tem algum autor ou livro preferido e se quando você escreve você procura dar sonoridade à sua poesia. Se você procura imprimir sonoridade à sua poesia. Bem, os autores são todos esses que eu acho que já citei, né, que eu gosto de poesia.